Glória a Deus. Amém. Vamos abrir a Santa e Sagrada Escritura do Senhor, então. Na continuação de domingo passado, 1 João, agora adentraremos no capítulo 4. Glória a Deus. 1 João capítulo 4, versículo 1 ao 6. João capítulo 4, versículo 1 ao 6. Primeira carta do apóstolo João, a primeira epístola de João, no capítulo 4, do versículo 1 ao 6. Assim diz a palavra do Senhor, amém? Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Glória a Deus. Só eu que fiquei com medo agora? De fato, a tarde inteira preparando esse sermão aqui, e eu fiquei muitas vezes com medo de pregar ele. Baixa um pouquinho o retorno aqui para mim, faz favor. Muitas vezes eu fiquei com medo, porque é um texto muito sério da palavra de Deus. E não é porque trata de espíritos malignos, trata de demônios, não, mas é porque trata de discernir o Espírito Santo de Deus. Discernir se aquele que está pregando, o ensino que foi dado, o vídeo no YouTube, o livro, aqueles que vêm falando a respeito de Jesus Cristo procede de Deus. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Julgar se é realmente a pregação do Evangelho ou se é outro Evangelho, assim como o apóstolo Paulo fala em Gálatas no capítulo 1. Se é um sal verdadeiro ou um sal insípido, assim como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fala no Sermão do Monte no capítulo 5 de Mateus. É muito sério isso daí. Hoje eu não vou ser tão longo na introdução, porque vocês já sabem um pouquinho dessa carta. Estamos no capítulo 4, já viemos vindo desde o capítulo 1, entendendo versículo por versículo, se for preciso palavra a palavra. Então você que não acompanhou desde o começo pode pedir para os irmãos aí o link do nosso canal no YouTube, que daí vocês podem estar assistindo a exposição desde o começo até onde Deus tem nos guiado hoje, amém? O apóstolo João, ele escreve de fato essa epístola ali por volta do ano 90, 95 depois de Cristo, lembrando que no ano 70 Jerusalém, o templo já havia sido destruído, então a igreja já estava sendo perseguida há muito tempo, muitos falsos líderes estavam adentrando a igreja, o apóstolo Pedro já havia sido morto, o apóstolo Paulo já havia sido morto também, lembrando que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo e Paulo foi decapitado à espada. E então os grandes apóstolos, dos apóstolos, o único que estava vivo nesta data era que foi escrita essa epístola foi de fato João, né? Ele não descreve aqui, ele não se intitula na carta, mas a gente estudando vê que o Evangelho e o Evangelho de João e 1 João, eles são idênticos, eles falam das mesmas coisas, e aqui João nos dá muitos critérios para a gente identificar, desde o começo ele dizendo, aqueles que são da luz e aqueles que são das trevas, no capítulo 2, aqueles que são de Deus e aqueles que são do diabo, no capítulo 3 ele ainda se aprofunda um pouco mais nisso daí, para a gente identificar em nós mesmos se nós somos de Deus, identificar também naqueles que nos cercam se são de Deus, aqueles que dizem que proclamam o Evangelho.
Às vezes a gente se questiona, né? Por que tantas diferenças entre os ministérios? Por que tantas diferenças entre as instituições religiosas? Por que um pensa de uma maneira, outro pensa de outra? A grande verdade é que a Igreja de Cristo, no foco principal, que é a morte e ressurreição de Cristo, na salvação pela graça, por meio da fé, que não é pelas obras, mas é um dom de Deus, esses pontos centrais do Evangelho, a Igreja de Cristo, todas em diversos ministérios diferentes, placas diferentes, nomes diferentes, elas concordam. Mas existem também os falsos profetas que desde aquela época, no século I, final do século I, do século II até hoje, adentram a igreja. Eles têm uma aparência de que servem a Deus e que pregam o Evangelho, mas a grande verdade é que não. Por isso João, ele escreve, ele sendo o apóstolo do amor, essas palavras tão amáveis de ou você é filho de Deus ou você é filho do diabo, ou você é da luz ou você é das trevas. Sim, isso é alguém que ama. Tem que amar muito alguém para ter coragem de falar isso. Tem que amar muito uma igreja para ter coragem de se direcionar dessa maneira que muitos vão achar dura, muitos vão achar ríspida, mas que de fato são as palavras de vida eterna, a qual muitos de fato não aceitam e nem querem, né? Desde o capítulo 1, se você ler, João está fazendo esse contraste, ele que usa um argumento de forma espiral, né? Como eu já expliquei para vocês, ele dá um argumento e daí ele visita esse argumento e torna ele um pouco maior. Daí vai para o capítulo 2, ele revisita esse argumento e torna um pouco maior. Então você vai ver semelhança em todos os capítulos, mas eles vão se encaixando e vão ficando cada vez mais encorpados para que a gente tenha um conhecimento profundo da doutrina que o apóstolo João está nos ensinando. Amém? A última pregação, domingo passado, a gente pode dar uma revisada com vocês do versículo 19 ao 24 do capítulo 3. Você que está com a sua Bíblia aí, você pode acompanhar ou pode acompanhar também no projetor. Glória a Deus. Diz assim no versículo 19: assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante de Deus. Ele fala isso porque anteriormente ele fala que o verdadeiro amor, a demonstração do amor, o que é o amor é Cristo Jesus se entregando na cruz do Calvário por amor a nós, aqueles que o Deus Pai Todo-Poderoso escolheu antes da fundação do mundo, a Bíblia nos diz. Ele já tinha todo o plano concretizado. Deus, ele é atemporal, ele está na eternidade, ele é o Criador do tempo, começo, meio e fim. Nós não somos robôs, nós temos livre agência, não livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio seria eu arbitrar sobre a minha vida. Eu vivo uma vida da maneira que eu quero e no final eu digo, não, eu quero ir para o céu. Não, isso é livre-arbítrio. Você, o exemplo mais simples, você atravessar 100 por hora no sinal vermelho e dizer, não, você tem essa decisão? Tem essa decisão. Você controla a consequência dessa decisão. Livre-arbítrio é você controlar também a consequência das suas decisões. Nós não temos, nós temos livre agência. Então, Deus nos dá mandamentos que podem ser quebrados, mas Ele também, aqueles que são salvos, também terão as obras a qual Ele preparou de antemão para a igreja. Vocês podem ler isso lá em Efésios no capítulo 2, bem descritinho, bem detalhadamente, bem explicado se você ler na sua casa. Então, ele diz que o verdadeiro amor é Cristo Jesus morrendo na cruz do Calvário por amor a nós, mas que nós também devemos amar nossos irmãos assim como Cristo amou. E ele continua os versículos anteriores falando, e aquele que ama verdadeiramente não vai ver um irmão passando necessidade, tendo recursos materiais, não vai ajudar. Como pode permanecer o amor de Deus numa pessoa dessa, né? Se não pode ajudar um irmão com recurso financeiro, com recursos materiais, que é tão simples e tão passageiro, dinheiro, carro, casa, isso é tão passageiro, é tão pequeno comparado com o reino do céu. Mas a demonstração do amor verdadeiro também está em entregar não só a nossa vida como Cristo entregou, mas até a morte, mas viver pelos nossos irmãos. Então os recursos financeiros vão ser fáceis, se você está disposto até morrer. Então uma casa, um carro, o teu dinheiro, se o irmão estiver passando necessidade, você tem um prato de comida, dificilmente você não dividirá com alguém que está necessitado. Amém? Então, sabendo disso, praticando isso, fazendo isso, nós podemos tranquilizar nosso coração perante o Senhor. E ele continua no versículo 20, quando o nosso coração nos condenar. E é interessante que o nosso coração sempre nos condena, pelo menos o meu me condena. Você é pecador, você é hipócrita, você não está amando como Cristo amou, você tem que se esforçar mais. O meu coração vive me condenando. Mas ele também fala no versículo 20, porque Deus é maior que o nosso coração e sabe todas as coisas.
Eu sei que Cristo me salvou, eu sei que Ele me resgatou do mundo das trevas, então eu não posso olhar para o meu coração, para o que o meu coração diz, porque o meu coração é enganoso, a palavra de Deus diz. Eu tenho que olhar para Cristo, para o que Ele diz sobre mim, porque Ele é maior que o meu coração e Ele sabe todas as coisas. Amém? Versículo 21. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus. O texto não está falando de alguém que é perfeito, que quando ora não tem nada de que pedir perdão, porque o coração em nada condena, mas é alguém que confessa todos os seus pecados e não tem nenhum pecado que ele não tenha coragem de confessar a Deus, que ele não tenha exposto perante Deus, que ele não tenha detalhado perante Deus. Sim, porque confessar pecado é diferente que reconhecer pecado. Reconhecer pecado é você simplesmente falar que é pecador. Confessar pecado é dizer no que você peca e detalhar perante o Senhor. O que você sentiu, qual era o cheiro, qual era o gosto, qual era a maneira, qual foi a emoção, como é que você ficou naquele momento, quando você pecou. O que te levou até ali, quais foram as consequências. Confessar. Você lembra quando alguém comete um crime e confessa, ele vai lá e muitas vezes chama para fazer ali a reconstituição do crime, né? Então ele vai ali detalhando, passando por onde ele passou, mostrando como ele fez, confessando o crime dele. Isso é confessar, detalhar. Então não é alguém que é perfeito, mas é alguém que confessa tudo perante Deus e o coração não tem nada para condenar porque ele já confessou tudo perante o Senhor. Amém? Versículo 22 diz assim: e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Então, quando nós chegarmos a esse momento, na presença do Senhor, em oração, clamando Ele, confessando pecados, pedindo perdão, orando pelos irmãos, orando pela igreja de Cristo, levantando e obedecendo esses mandamentos do Senhor, então nós receberemos dele tudo o que pedimos. Sim, tudo. Porque obviamente que alguém que faz a vontade de Deus não vai pedir algo para o seu próprio prazer, para os seus próprios deleites, mas vai pensar na missão de Deus. Para que eu preciso de um carro? Para servir a Deus. Para que eu preciso de uma casa? Para glorificar a Deus. Por que eu preciso de dinheiro? Para exaltar e glorificar o nome do Senhor, não para mim. Porque se eu peço para mim, eu não tenho coragem de dar para o meu irmão, eu não tenho coragem de repartir com o meu irmão, porque eu quero para mim, eu quero para o meu coração. E ele continua no versículo 23: este é o seu mandamento, que creia no nome do seu Filho Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros como Ele nos ordenou. Jesus fala que você é salvo, você tem essas características, você tem a obra de alguém que é salvo, você tem conversão, transformação de vida, santificação. Obviamente, você tem pecados também, assim como todos nós, mas se você vive uma vida se esforçando, buscando a presença de Deus, é porque de fato você foi salvo por Cristo Jesus. Então sim, não creia no seu coração, creia em Jesus Cristo. Esse é o mandamento do Senhor. Crer em Jesus Cristo, não no seu coração. Muitas vezes a gente vai para a presença do Senhor mais crendo no nosso coração do que nas coisas que Ele fala a nosso respeito. Amém? Claro que não, né, gente? Como é que você vai para a presença do Senhor seguindo o seu coração e eu digo amém, vocês dizem amém também? Não, amém. Assim seja, não. Vá para a presença do Senhor crendo em Jesus Cristo, crendo no seu Filho e levantando, não pecando contra a sua oração, mas levantando da oração, amando os seus irmãos, amando uns aos outros. E no versículo 24 ele diz: os que obedecem os teus mandamentos permanecem nele e ele neles. Deste modo sabemos que ele permanece em nós. De qual maneira? Pelo Espírito que nos deu. Pelo Espírito Santo de Deus nós conseguimos saber se nós permanecemos nele e ele em nós, se nós somos verdadeiramente dele ou somos do maligno, somos filhos de Deus ou filhos do diabo. Não existe outro pai nessa história, ou é filho de Deus ou é filho do diabo, não existe meio termo. Mas é uma pessoa boa, só falta Jesus, então só falta tudo. Se falta Jesus, falta tudo. Tem gente que fala assim: o coração, isso é uma heresia, isso é mentira, isso é demoníaco. Você tem um espaço no seu coração que é do tamanho de Jesus. Tipo, a tua vida está boa, está massa, você é 99% perfeito, mas você tem um pedacinho, um vazio no teu coração que é do tamanho de Jesus. Ele vem, encaixa, o quebra-cabeça está pronto. Não, a Bíblia diz que Jesus vem para destruir. Por isso que é novo nascimento, né? Você morre e nasce de novo. Senão era reforma, né? Só dá uma reformada ali nesse coração e que você continua vivendo sua vida, que você está 99% bom, só faltava Jesus. Não, você morre para a vida antiga e renasce em Cristo Jesus. Ele vem para destruir a sua vida e para que você renasça nele, para ser a pessoa que Ele quer que você seja. Amém? Agora sim, glória a Deus.
E é exatamente disso que o apóstolo João vai continuar falando no capítulo 2, de discernir esse Espírito que Deus nos deu. E ele volta lá para o capítulo 2 para falar do que ele já estava falando. Ele fala no capítulo 2 sobre o anticristo, que virá, que nós já estamos nos últimos dias, mas que já há muitos anticristos, muitos que se falam cristãos, mas são adversários de Cristo, muitos que vêm usurpar o trono de Cristo. E eu também expliquei nesse dia que a palavra Messias vem do hebraico ungido do Senhor, né? Glória a Deus, você lembrou, né? E a palavra Cristo vem do grego, que também significa ungido do Senhor. E Jesus falou que falsos cristos viriam. E hoje a gente vê pastores e membros da igreja dizendo: não toqueis no ungido do Senhor, eu sou ungido do Senhor. Qualquer pessoa que fala que é ungido do Senhor é um falso Cristo, porque só existe o Cristo, o ungido do Senhor. Já pensou o apóstolo Paulo falando em grego: eu sou o Cristo, eu sou ungido do Senhor? Jamais, né? Então hoje nós vamos aprender a discernir essas pessoas que falam, parece que é de Deus e parece que não é de Deus. Hoje nós vamos aprender a identificá-las, nós vamos entender o que é essa questão de examinar os espíritos, como reconhecer se é o Espírito de Deus e qual atitude que a gente deve ter perante esses falsos mestres. Amém? Glória a Deus. O título de hoje então é Aprendendo a Discernir Espíritos. Siga comigo desde o versículo 1 até o versículo 6, para que a gente veja frase a frase desse texto, para que a gente saia daqui compreendendo de fato o que a palavra do Senhor diz. Não vale nada. Nem é culto ao Senhor se não houver pregação detalhada, expositiva do Evangelho. Amém? Primeira parte do versículo 1 do capítulo 4 de 1 João diz assim: amados, não creiam em qualquer espírito. Veja que João ele já começa dizendo para esta igreja, que esta é uma carta circular, né? E está circulando até hoje pelas igrejas, né? Tanto que nós podemos estar estudando isso aqui. Amados, vocês são amados de Deus, vocês são amados de Cristo, vocês são da família de Deus, vocês fazem parte do reino de Deus, da Israel celestial, da nação santa, o povo escolhido, o povo eleito, os sacerdotes eternos. Vocês são amados por Deus. Mas ele vem aqui, você consegue sentir pelas palavras dele que está muito preocupado. Ele dá uma ênfase muito grande: não creiam em qualquer espírito. Existia um movimento que estava se formando já no primeiro século, que toma forma no século II e mais potente ainda no século III, que é o gnosticismo. Eles adentraram a igreja com muitas heresias. Eles diziam que eles tinham uma revelação de Deus acima das dos apóstolos. E você continua vendo nos dias de hoje sempre pastores, líderes que se intitulam profetas, que eles sempre têm uma revelação acima da doutrina dos apóstolos da Bíblia, sempre tem um direcionamento diferente, incoerente com a palavra de Deus. Não, mas eu sou ungido de Deus, eu tenho o Espírito Santo, Deus me revelou. Tá, como assim? Está aqui a revelação de Deus, a Bíblia é sagrada. Como assim que você tem algo novo? O gnosticismo falava isso já naquela época, já no finalzinho do primeiro século. Por isso Paulo vai escrever Colossenses, Judas também, o livro de Judas, vai tratar sobre esses falsos profetas. Paulo, em algumas cartas, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, ele trata mais sobre o judaísmo, os judaizantes que tu também vê hoje. Bandeira de Israel, Arca da Aliança, um monte de símbolos dentro da igreja que não é do cristianismo, é do judaísmo. Jesus rejeitou isso. E eles trazem de volta o que Jesus já fez na cruz do Calvário, tornando de fato o sacrifício de Cristo, como Paulo fala aos Gálatas, em vão. Em vão. Porque se é para voltar para o que era antes, então Cristo não precisava ter vindo, né? A gente seguia como estava antes e ia embora. Mas a grande verdade é que há espíritos enganadores que adentram dentro da igreja e que começam a proferir palavras que são contrárias à palavra de Deus, contrárias à palavra de Cristo. Por isso nós precisamos aprender isso daí. Na segunda epístola de João, no capítulo 1, versículo 9 ao 11, você pode acompanhar os versículos paralelos que serão citados nesse culto através do projetor. Diz assim, 2 João, capítulo 1, versículo 9 ao 11. Olha que sério isso daqui. Vejam que sério esse texto. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras. Sim, não é nem para se cumprimentar.
Se alguém diz que é teu irmão na fé, que é cristão, e ele vem e ele começa a ensinar algo que não é coerente com a doutrina dos apóstolos, com as doutrinas bíblicas. Mas é que não tem na Bíblia, então eu posso seguir. Não, é ao contrário. Se não tem na Bíblia, eu não posso seguir. Eu tenho que ver na Bíblia o que é, como é a ordem de culto, como é o batismo, qual é a ceia, como deve ser a liderança da igreja, qual é a responsabilidade dos membros. Eu devo ser frequentante, eu devo ser membro. Aonde que eu estou, né, nessa caminhada? Quem eu sou? Mas se vem ter conosco um ensino que vai além do que os apóstolos, como os gnósticos estavam fazendo, né? Não, nós temos uma outra revelação. Sim, os apóstolos estavam certos, mas nós temos uma outra revelação. Tem uma outra parte que Jesus falou para nós fazermos aqui. Não. Está bem certinho. Em 2000 anos de história da igreja, nós não conseguimos estudar completamente os escritos dos apóstolos de maneira profunda. Temos muito conhecimento da teologia em 2000 anos e cada vez mais temos nos aprofundado mais no grego, nas línguas originais, no contexto histórico, arqueológico da época. E daí alguém que não estuda, que não tem um conhecimento profundo da palavra, vem e diz: não, eu tenho o Espírito Santo e Deus está me revelando aqui que é para fazer de tal maneira, e é incoerente com a palavra de Deus, é incoerente com a Bíblia. Como assim? Tem algo errado. Nem saúde, nem permita entrar na tua casa, não receba, não participe das obras desse cara. Não, mas eu vi num vídeo, não, mas eu li um livro, tá, mas quais são os fatos desse livro? A Bíblia é provada arqueologicamente. Comprovar, as histórias que a Bíblia fala ali, as cidades, os reis, eles existiram de verdade. Historicamente também é comprovado a morte e ressurreição de Cristo. Sim, porque para provar historicamente é preciso de testemunhas, e tiveram testemunhas e nós temos os escritos até hoje. Existe um estudo que se chama crítica textual. E daí, às vezes as pessoas vêm até mim e a gente começa a conversar: mas a Bíblia está cheia de contradição. Me digam. É que eu vi num vídeo, Não, mas eu quero que você me diga, é você que está conversando comigo, não quero saber do vídeo, quero saber, abre a Bíblia e me mostra a contradição. Eu até hoje não encontrei nenhuma, e todas que me falaram eu fui ler, nem contradição tinha. E se alguém acha que tem contradição, por favor me traga, que a gente pode conversar. Tem um pouquinhozinho de estudo sobre isso daí. Porque a grande verdade é essa, meus irmãos. Se não condiz com o ensino de Cristo, tome cuidado. Nós precisamos aprender a discernir os espíritos. Nós precisamos aprender a ver se de fato o que essas pessoas falam vem de Deus ou não vem de Deus. Não creia em qualquer espírito. E a igreja está amplamente equipada para não cair nessas lorotas que muitos contam aí fora. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Diz assim, está falando sobre os dons, né? Capítulo 12 de 1 Coríntios está falando sobre os dons. A outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito. Há um dom específico na Bíblia que se chama discernimento de espírito. E não tem nada a ver com o que muitas pessoas pensam: vai cair um endemoniado ali, você vai saber se é o tranca-rua, se é a pombagira. Não é isso. Nem chega perto disso. É realmente você identificar o ensino que está sendo passado, a pregação do Evangelho, você identificar se é de Deus ou se não é de Deus, se é o Espírito Santo de Deus ou se é algum espírito maligno. É para você saber, né? Entrevista com o capeta. Tem a igreja que é mais o diabo que fala do que, às vezes, nem tem Deus, para falar a verdade. Porque a ênfase está mais no homem, no coração do homem, no bem do homem, na bênção que já tornou um milagre, a bênção de Deus. Então não creia em qualquer espírito. Há um dom que a igreja é equipada de discernir espírito, mas o que João está falando aqui não é especificadamente deste dom, mas é que a igreja inteira tem que ter conhecimento suficiente para discernir a pregação do Evangelho, a doutrina dos apóstolos. 2000 anos de história da igreja, ninguém pode chegar com algo novo aqui. Ninguém pode chegar com algo novo. Nós precisamos examinar os espíritos. Na parte 2 do versículo 1 do capítulo 4 de 1 João diz assim: mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Que interessante isso, né? Profundo, sério, perigoso. Porque examinar significa, no grego, no original, vocês vão ter facilidade em entender isso aqui: provar, testar, verificar, julgar. Não julgueis, não existe isso daí. Mateus capítulo 7 tem continuação, não é só não julgueis, continua.
Por incrível que pareça, tem versículo 2. Muita gente acha que não tem versículo 2, para no 1, né? Não julgueis para que não sejais julgados. Mas tem o versículo 2, da mesma maneira que julgar vai ser julgado. Porque repara na trave no cisco do olho do teu irmão, tem a trave perante o teu, tira a trave perante o teu, depois vai lá e tira o cisco do olho do teu irmão. É mandamento, primeiro o teu, depois tu tem, é o dever de julgar os erros do teu irmão e ir lá ajudar ele na caminhada, assim como um dia você foi ajudado. Julgar, mas com amor, com cautela, o irmão. Mas aqui está falando de falso profeta. Você vê quando Jesus dá de frente com hereges, com religiosos, é pancadaria, mano. E Jesus em Mateus 23, vocês são filhos do diabo, sepulcros caiados, vocês são mentirosos. É seríssimo o texto, seríssimo. Nós precisamos testar, provar, verificar, reconhecer se é genuíno. Depois de passar por um teste, você reconhecer se aquela pregação é genuína. 1 Coríntios no capítulo 14, versículo 29 diz assim, lá do versículo 26 ao 40 de 1 Coríntios 14 tem a ordem de culto, como deve ser um culto ao Senhor. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Quando alguém está pregando o evangelho, o que a igreja tem que estar fazendo? Julgando cuidadosamente o que foi dito. Atos capítulo 17, versículo 11, as viagens missionárias do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo passando por cidade em cidade, os judeus vindo perseguindo, falsos líderes adentrando as congregações que já estavam sendo plantadas, algo muito perigoso acontecendo, mas Deus manifestando seu poder grandemente através da vida do apóstolo Paulo e Barnabé, que estava com ele nesta feita. Lucas também estava, né, porque ele está escrevendo o livro de Atos, ele conta com detalhe, e às vezes ele se inclui na história, né, onde eles estavam passando. Atos 17, versículo 11 diz assim, os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses. Até aí, olha só que interessante. Os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, mas por quê? Vocês vão ver que hoje essas pessoas que Lucas chama de nobres são chamadas de outra coisa dentro da igreja. Os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. O que os bereanos faziam? Eles eram nobres. Por quê? Porque estava ali com a Bíblia na mão. Ali, ó, vamos ver. Está falando? É assim mesmo? Está no contexto? Está estudando? Não examinando? Não, tenho interesse de saber o que está falando, mas quero ver se é bíblico mesmo. Se a igreja acreditava assim, os apóstolos pregaram assim, os pais da igreja pregaram assim, a igreja na Idade Média pregou assim, reforma protestante foi assim, os grandes avivamentos pós-reformadores foram assim. Martinho Lutero, John Calvino, John Wesley, John Knox, quanto João, né? Eles pregavam assim. Jonathan Edwards, George Whitefield, provavelmente vocês nem sabem quem são esses caras, né? História da igreja, 2000 anos, a tua igreja, a igreja que tu diz que tu crê, o Cristo que tu diz que tu crê e tu não conhece a história da igreja, que tu diz que faz parte. Como é que pode uma coisa dessa? Reforma protestante, não sei nem quando foi. Geralmente é assim, nem sabe que teve reforma protestante, não sabe nem o que significa. Como assim? Como é que você vai ter conteúdo suficiente para discernir, julgar alguém que está pregando o evangelho, se você não conhece a história da igreja, que Cristo Jesus começou na cruz do Calvário, que já era plano de Deus desde a eternidade? Seja como os bereanos ali, ó, cara crachá, examinando todos os dias. Não de vez em quando, todos os dias, para ver se era isso mesmo que estava falando. E não é só os pastores que devem ser julgados, só os líderes, aqueles que estão pregando, até os anjos, a palavra de Deus diz. Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao 9 diz assim, o apóstolo Paulo às igrejas da região da Galácia, versículo 6 ao 9, capítulo 1 de Gálatas: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. Até aí, olha só que interessante. É muito legal quando você estuda o grego, porque Paulo usa as duas palavras iguais, né? Mas o outro que está ali no meio dá toda essa diferença. Por isso que os tradutores da NVI, a nova versão internacional, traduziram de maneira correta. Parece o evangelho,
tem as características do Evangelho, tem a linguagem do Evangelho, parece um pastor, como muitas pessoas dizem, é idêntico ele fala da Bíblia, ele está citando versículos, mas a grande verdade é que é outro Evangelho, está distorcendo a palavra de Deus. É um dos nossos irmãos ali, os primeiros apologetas, os pais da igreja, se não me engano, foi Tertuliano, não tenho certeza se foi Tertuliano, mas o exemplo que eu vou passar para vocês é muito interessante. Ele dá um exemplo sobre os falsos mestres. Vocês sabem o que é um mosaico? Um desenho feito, um quadro feito com pedaços, geométricos, e vão colando ali e vai formando uma imagem. Ele fala que os versículos da Bíblia, os trechos bíblicos, são pedrinhas que no final elas se encaixam inteiras e formam um quadro com o rosto de Jesus. O falso profeta, ele pega essas pedrinhas que são verdadeiras, e quando ele começa a montar elas na frente da igreja, ele forma um cachorro. E daí você que conhece o Evangelho vai olhar assim: não, mas isso daí não é o rosto de Jesus, calma aí. Não, mas ele vai falar: não, mas aqui as pedrinhas são originais. As pedrinhas são originais, está aqui, está aqui, essa pedrinha é verdadeira. Sim, a pedrinha é verdadeira, mas você tirou do quadro e organizou de maneira diferente e fez um cachorro. Não, você está errado, as pedrinhas são originais, está aqui, está aqui, eu entendi, mas não está harmonizado, não está contextualizado. Então, geralmente, um falso profeta não vai expor um texto da Bíblia, muito menos um livro da Bíblia, muito menos vai pegar outros versículos para mostrar que é bíblico aquilo que está sendo feito, porque as pessoas não vão querer ouvir, não agrada o coração, não agrada os ouvidos, e o falso profeta, ele quer agradar o povo, porque ele tem um intuito de lucrar com aquelas coisas. Então você não vai ouvir exposição da palavra de um falso profeta, mas ele vai dizer aqui, o que eu estou falando é bíblico, está aqui, as pedrinhas são originais, mas o que ele prega, ele não demonstra Cristo à igreja, e talvez nem seja igreja, aqueles que ele prega, mas ele faz um rosto do cachorro. Já lá nos primeiros séculos já tinha esse exemplo que se encaixa perfeitamente nos dias de hoje. O texto continua de Gálatas ali sobre o outro evangelho, O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Olha só que sério isso. Mas ainda que nós, o apóstolo Paulo se inclui, ainda que ele, os apóstolos, mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Ou em outra tradução que você possa ler em casa, anátema, seja amaldiçoado. Não creiam em qualquer espírito, examinem para ver se é o Espírito de Deus, não é? Seja amaldiçoado, considere amaldiçoado, que seja anátema. Que sério isso, que duro. Por isso que você vai ver os falsos crentes e os falsos pastores dizendo que não é para julgar. Mas as pedrinhas são originais. Sim, mas você tirou do texto, você tirou do quadro que forma o rosto de Jesus. Está aqui, considere maldito. Já pensou isso? O cara vinha aqui pregar na frente e a igreja se levantar e seguir: não, isso daí não vem de Cristo, não. Isso daí não é bíblico. A igreja está equipada, tem o Espírito Santo de Deus, 2000 anos de teologia, comentários bíblicos, grandes homens e mulheres de Deus, missionários, que estudaram o contexto histórico da época, o grego original, o hebraico, o aramaico. Mas a igreja totalmente despreparada, ou às vezes já não é mais nem igreja, porque não tem o conhecimento da palavra, visto que o mandamento do Senhor é fazer discípulos. Fazer discípulo, um discípulo é um aluno, façam alunos, ensinem o evangelho. Ele deixou um livro, provavelmente ele quer que a igreja saiba ler, saiba interpretar um texto, provavelmente ele quer. Eu acho que Deus não ia deixar um livro se fosse para ficar mandando um anjo dar revelação, Por que ele deixou um livro? Então não deixa livro, deixa só os anjos. Tem as normas aqui para a igreja estudar. Veja o contexto, estude, se aprofunde. E por que ele está falando isso? Que nós devemos examinar, julgar, se aprofundar, ver se é de Deus aquilo ali. A terceira parte do versículo 1 do capítulo 4 diz assim: porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Eles estão em missão. Há muitos falsos profetas. E quando a gente lê a Bíblia, muitas vezes a gente imagina, não, eles estão saindo pelo mundo. Tem 3, 4 lá nos Estados Unidos. Não, é muitos em uma cidade. É muitos às vezes em um bairro. É muitos falsos profetas, muitos falsos cristos, muitos anticristos, muitos mesmo, são muitos.
Porque há muitos falsos profetas que têm saído pelo mundo, eles têm adentrado a igreja, eles se tornam líderes, eles dividem igrejas. Quantas histórias de igreja que começaram assim? A grande verdade é que, se for ver a fundo, talvez não seja igreja. Um pastor que brigou com outro pastor, que daí abriu um ministério novo. Não há divisão no reino de Deus, há multiplicação. É multiplicação. Você sai de dentro de um ministério, Deus te chama para ser pastor e você planta uma igreja. Você começa um novo ministério guiado por Deus, com outros pastores apoiando, orando, confirmando o chamado pastoral, confirmando a igreja, assim, emprestando livros, ensinos, chamando para um café, para aconselhar, assim como acontece conosco. Mas há muitos que saem brigados. Um que tem uma visão, outro tem uma visão e quer pregar para a igreja, e começa um conflito, e começa as panelinhas, brigam e abrem ministérios novos. E as instituições da cidade, como aqui Francisco Beltrão, faz um evento, o outro grupo de igreja faz outro evento para quebrar aquele evento. Um grupo faz o conectados, como tem aqui, o outro grupo faz os desconectados. Meu Deus, que vergonha! Dá nojo de ver uma coisa dessa. Examinem os espíritos, porque há muitos falsos profetas que saem pelo mundo. 2 Pedro, lá no capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3. Vocês podem ir lá no canal da igreja do YouTube, tem a exposição de 2 Pedro inteiro, são 10 pregações, são 3 capítulos, então tem lá versículo a versículo as pregações. Amém? Diz assim, 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 ao 3. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres, falsos professores. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras. Vai ter a aparência do evangelho, mas é outro evangelho. Vai parecer o sal, mas é insípido. E eles vão secretamente proliferando esse veneno destruidor, destruindo vidas. O texto continua dizendo: chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram há muito tempo. A sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Como é que são esses falsos mestres que são seguidos por muitos? Olha só, eles, por causa das práticas deles, difamarão o caminho da verdade. Não é assim? Hoje em dia, quando eu falo com o evangelho, meu Deus, não é nem um pouco, não estou exagerando nada. A pior coisa é você conversar com o evangelho. De Bíblia, a pior coisa é você falar com o evangelho. Por conta do povo evangélico desse Brasil, o caminho do Senhor é difamado. Você vai falar de Bíblia? Não, porque a revelação, não, porque o sonho, não, porque eu fui curado, não, mas eu quero saber de Cristo, aqui, palavra de Deus. E aí, não, mas é que nem o irmão veio nos falar esse dia. Tem um texto, tem uma música que é teologicamente incorreta, que fala que o Espírito desce como fogo. A Bíblia não fala que o Espírito desce como fogo. A gente mudou essa música para poder louvar a Deus. Colocamos que o Espírito desce sobre o povo, sim, desce sobre pessoas de várias nações, a qual Deus chama, né? E daí a pessoa fala: você está cantando errado a música. Sim, a música eu estou errado, mas está de acordo com a Bíblia. Agora está de acordo com a Bíblia, que não tem lugar que o Espírito Santo desce como fogo. E se você acha diferente, me mostre, por favor, porque eu até hoje não achei. Vocês vão para o inferno mesmo. Ué? Como assim? A pessoa já se colocou no trono de Deus e falou: porque nós mudamos a música para ficar coerente com a Bíblia, a gente já vai para o inferno. Ou seja, eles estão fazendo outros deuses. Eles creem em algo além da Bíblia, é outro ensino que vai além de Cristo. Aprendam a discernir os espíritos, aprendam a discernir a pregação, julguem, ensinem, aprendam o evangelho, se aprofundem. Há 2000 anos de história da igreja, histórias inventadas. Ali eles vão explorar o povo com histórias que inventaram. Não é verdade isso que acontece quando você vai falar do evangelho para as pessoas? Não, pastor, é tudo ladrão. Não, igreja é só para ganhar dinheiro. Daí primeiro você tem que ensinar o que não é igreja, para depois ensinar o que é igreja. Ensinar o que não é pastor, para depois você ensinar o que é pastor. É muito difícil, né? A pior missão, o Runner do Estratégia de Deus, um rapper, ele diz assim: a pior missão que eu recebi foi ter que evangelizar crente.
É ruim demais, é muito difícil. Porque eles não sabem nada de Bíblia, mas eles já vêm com o texto formado. Daí tu questiona, tu vai para o inferno mesmo. Mas me mostre na Bíblia, mostre na palavra, onde que está? Eu quero ver contextualizado. Não, mas as pedrinhas são verdadeiras. Não, mas eu quero ver o contexto. Aprendam, irmãos, tenham cuidado com isso. Muitos falsos profetas, muitos são os seus seguidores. E até o final dessa pregação você não vai sair daqui inocente hoje não, pode ficar tranquilo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz assim: o Espírito Santo diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Sim, muitos líderes religiosos, sim, muitos pregadores, sim, muitos que se dizem profetas, muitos que dizem que têm dom de revelação estão enquadrados nesse texto aqui. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, a palavra de Deus, o ensino dos apóstolos, as doutrinas da igreja, e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Ou seja, lá em 2 Pedro no capítulo 2 que a gente acabou de ler, que esses homens, esses falsos profetas inventarão histórias para enganar o povo. Aqui Paulo já está falando a Timóteo da onde que vem essas ideias. Não vem da imaginação, da criatividade humana, são doutrinas de demônios, são ideias de demônios. É por isso que João está escrevendo aqui: saiba identificar os espíritos se são de Deus, examine os espíritos, porque não tem ideia humana, é ideia de demônios. Ou é o Espírito Santo de Deus que está guiando, ou é o diabo, ou são demônios. É exatamente isso. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. É o que a Bíblia diz, meu irmão. Eu não posso massagear a palavra e nem vou. Eu não tenho medo de que vocês saiam daqui bravo comigo hoje, nem que me batam. Se na vida do crime eu apanhava da polícia, eu não tenho medo de apanhar hoje por causa de Cristo. Não tenho medo mesmo. Eu tenho medo de chegar na presença de Deus e Ele dizer: afasta-se de mim porque eu não te conheço. Mas eu preguei, mas eu curei, mas falo. Não, afasta-se de mim que eu não te conheço. Isso eu tenho medo. Se vocês não gostarem de mim, eu não tenho nem um pouquinho de medo. Quando eu não era cristão já não gostavam de mim. Agora que Cristo me restaurou a minha vida e me chamou para viver uma vida com Ele, eu vou esperar que as pessoas me honrem. Se não honraram o meu Senhor, se perseguiram o meu Senhor até a morte, eu vou esperar que não me persigam. Vou esperar ter vida boa aqui nessa terra, se meu Senhor não teve. Espíritos, doutrinas e demônios estão por trás dessas ideias desses homens. E você vai ver, identifique essas igrejas, esses pregadores, identifique com as religiões pagãs. Você vai ver o espiritismo dentro da igreja. É a campanha do sal. Você coloca sal, é lá do espiritismo, irmão. É o lenço ungido. Você coloca fé no lenço ungido, na rosa, no copo com água, um monte de patifaria, porque os demônios sempre pedem algo em troca. A salvação é pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Graça significa favor imerecido. Não há nada que você possa fazer para merecer. Os demônios querem fazer um trato contigo. Pesquise sobre a Umbanda, Quimbanda, Candomblé. Pesquise sobre essas religiões pagãs. Sempre tem que ter um trato. Você vem tantos dias na campanha e daí você vai receber a tua bênção. Se você fazer a campanha certinho, você vai receber a tua bênção. Se você colocar o dinheirinho no envelope e assim por diante, porque o diabo sempre pede algo em troca. Tem que ter algo em troca. Na Bíblia não tem, mas o diabo vai trazer ali, na ideinha dessas pessoas a maneira de fazer. Não, mas os lenços do apóstolo Paulo curavam. Você não viu o apóstolo Paulo vendendo lenço? Fazendo campanha por lenço? Você não vê campanha na Bíblia, não existe. Isso começou lá do catolicismo com as novenas e veio para dentro da igreja evangélica porque se fundiam os ensinos. Há mais espiritismo dentro de muitas instituições religiosas do que palavra de Deus. Vira uma gritaria, ninguém entende, parece mais um hospício muitas vezes. Sem decência e sem ordem. Mas os textos bíblicos que falam sobre isso não param por aqui. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao versículo 4, ou melhor, eu até hoje não li um livro do Novo Testamento que não fala sobre os falsos profetas de maneira duríssima. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao 4 diz assim, olha só o que Paulo está falando, olha a ênfase que ele dá nesse texto. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, ele não está falando na presença de qualquer um não, ele sabe o que ele vai falar, que há de julgar os vivos e os mortos, ou seja, vai julgar ele também, por sua manifestação e por seu reino. O que ele vai falar, ele está falando em nome do reino de Deus.
em nome da manifestação do juiz eterno, do Deus Pai Todo-Poderoso de Jesus Cristo. Ele continua dizendo: eu o exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado, a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Olha o mandamento: pregue a palavra, esteja preparado para falar da palavra, exorte, repreenda, corrija. Cada um vai ter uma caminhada, tenha paciência, continue, repreenda, corrija, exorte, a tempo e fora de tempo. Significa que seja conveniente ou seja inconveniente. Não, mas agora não é conveniente para falar de Jesus, vamos esperar, eu tenho que esperar, eu tenho que ver se é a hora certa. Não, pregue a tempo e fora de tempo, quer seja conveniente, quer seja inconveniente. Por quê? Ele continua dizendo: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Não vão suportar a pregação do Evangelho. Pelo contrário, sentindo coceira, comichão, em outra tradução, nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si próprios, ou para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Mas olha, meu Deus do céu, mas descreveu 90% da igreja evangélica no Brasil. É o dia da cura, eu quero cura, eu vou lá. É o dia da prosperidade, eu vou lá. Os cartomantes gospel, é o dia da revelação, eu vou lá. Junta mestres para si próprio conforme os seus desejos. Eu tenho um desejo no meu coração, meu desejo não é glorificar a Deus, meu desejo é me sentir bem. Então eu vou aonde eu me sinto bem, eu vou seguir no meu coração. Eu vou lá porque é o dia da cura, é o dia da bênção, é o dia do milagre, é o dia da libertação, o dia que expulsa o demônio, o dia que o demônio fala, e assim por diante. Não gostei dessa igreja, esse pastor aí é muito duro. Eu vou achar um que fale o que meu coração gosta de ouvir. Por isso que João diz no capítulo 2 que há muitos anticristos, muitos que se dizem cristãos, muitos, há muitos. Jesus começa a pregar o Evangelho, a galera vai dando no pé, a multiplicação, os milagres, a galera vem, ele começa a falar, a galera vai embora. Se fizeram isso com Jesus, não vou esperar que façam comigo. Pregue a palavra, esteja preparado, examine, busque, aprenda, repreenda, corrija os irmãos, ajude, caminhe junto, questione, peça. Deus vem equipando a igreja com mestres, com pastores, com professores, com pessoas com dom de ensino. Usem. Às vezes eu fico cabreiro com a galera da igreja. Sinceramente eu fico cabreiro. Passo uma semana e ninguém me questionou nada. Eu penso, tem que sentar com essa galera para eles me ensinar, porque eu estou todo dia tendo questionamento, tendo que ler e estudar, e a galera está lendo a Bíblia, mas não, eu acredito que estão lendo a Bíblia, mas não tem questionamento nenhum. Eu acredito que estão estudando a Bíblia, não tem questionamento nenhum. Deus já coloca o cara como pastor, o cara compra 5.000 em livros, comentários bíblicos, estuda a palavra grega, hebraica, faculdade, um monte de coisa. Ou a igreja está muito bem ou está muito mal. Ou estão indo muito bem, estão aprendendo muito bem, estão se aprofundando muito bem, ou está muito mal. Ou está muito mal. Eu fico pensativo muitas vezes sobre isso. Ou a igreja já sabe, está caminhando por conta própria, porque sim, o dever do pastor é se tornar dispensável na igreja. O pastor já ensinou de tal maneira, eles já aprenderam, já estão caminhando maduro de tal maneira, que eles já conseguem viver a vida com Deus, na igreja, na comunhão dos irmãos, sem o pastor ter que estar em cima toda hora. Ele já tem discernimento, tem comunhão, eles já vivem uma vida segundo o Evangelho de Deus. Então eu fico muito pensativo nesse texto sobre discernir espíritos. Será que de fato todos estão na mesma comunhão? Será que ou está vindo para agradar o coração, ou porque gostou da galera, ou porque gostou de mim? Acho meio difícil, né? Mas analisem, observem. Versículo 2, 1 João capítulo 4, versículo 2, sigam comigo a primeira parte. Diz assim: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Há um critério, há uma maneira, há um método, há um jeito. Você pode fazer isso. Você pode buscar ensino, você pode buscar se aprofundar em Jesus, em oração, em jejum, em conhecimento da palavra, porque estudo da palavra sem oração e jejum não existe. As coisas estão tão entrelaçadas que você não consegue tirar uma da outra.
Uma vez pediram para um teólogo o que é mais importante, o estudo da palavra ou a oração. Ele falou: pergunte para um pássaro qual asa dele que é mais importante. Já ficou claro, né? Tem que estar as duas na mesma comunhão, né? Na mesma força, para que o pássaro possa voar. E a oração não está ligada extremamente, biblicamente falando, no jejum. Então não tem como desvincular isso aqui. Há uma maneira, há um método, há um modo, e ele vai dizer qual é. Ele continua na segunda parte do versículo 2: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Até aí. Daí você fica pensando assim: será que é uma frase mágica, um slogan do cristão? Será que de fato aí é só você falar essa frase e você já é de Deus? Se você recitar essa frase é porque você não é endemoniado, você não tem demônio. Porque se for um demônio não vai conseguir falar. Eu vim para matar, roubar, destruir. Já distorcendo João capítulo 10, que nem está falando do diabo, está falando do falso pastor. O falso pastor vem para matar, roubar e destruir. E Jesus fala: mas eu sou o bom pastor, eu vim para que tenham vida, vida em abundância. Leia o texto inteiro. Será que é só uma frase? Se você recitar ela, você é de Deus. Vamos ficar na porta ali. Recita aí. É de Deus. Não recitou, se entortou tudo, caiu no chão, se babou. Aí não é de Deus. Será que esse que é o teste? Quando Judas foi trair Jesus, a Bíblia disse que Satanás entrou nele. Você não vê ele caindo se babando. Você vê ele indo entregar Jesus, trair Jesus, vender Jesus, como muitos estão vendendo hoje. Pena que eles não se enforcam que nem Judas, né? Judas ainda se enforcou. Hoje os caras vendem Jesus, vendem um Jesus, às vezes nem é Jesus de fato, para ganhar dinheiro, e nem se enforcam. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne, esse procede de Deus. O que acontece é que no final do primeiro século e também no segundo século surge uma heresia dentro da igreja chamada docetismo. O docetismo, eles tinham uma ideia de que a matéria é má, mas o espírito é bom. E olha que dá para ter até base bíblica se distorcer, né? A carne é fraca, mas o espírito está pronto, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eles tinham a ideia então que você pode pecar à vontade, a matéria é ruim, o corpo vai ser destruído, o que importa é o espírito estar bem. O que importa é espiritualmente você estar vivendo uma vida guiada por Deus. Eu não consigo entender como é que espiritualmente você... eu vou só em espírito ali, não pego. Ali eu só vou em carne, daí eu pego. Como é que pode uma coisa dessa? O docetismo então falava que porque a carne é má, pecadora, Jesus, o Cristo, Deus, não poderia ter um corpo. Olha só que loucura! Não poderia ter um corpo carnal. Ele era só espírito. Se naquela época aqueles que andavam com Jesus tocassem em Jesus, não iam conseguir jamais, porque era um espírito. Não sei como é que João conseguiu dormir no peito de Jesus, né? Não sei como é que as pessoas conseguiam tocar em Jesus e serem tocadas por Jesus. Mas o docetismo falava então que porque a matéria é má, uma ideia grega, da filosofia grega, né, dos deuses pagãos, então Jesus não poderia ter o Espírito. A igreja já vem derrubando com todas as armas e força do Espírito Santo essa ideia, tanto que nos primeiros concílios isso já caiu, e foi ali nos concílios foi dito que Cristo Jesus, ele era 100% Deus e 100% homem. Isso se chama união hipostática, é a união mística de Cristo. É o Cristo Deus e o Cristo homem na pessoa de Jesus. Cristo Jesus, 100% Deus e 100% homem. 100% Deus, ele sofre, 100% homem, ele sofre e morre e ressuscita. 100% Deus e 100% homem. União hipostática. Muito importante isso. Muito importante isso. Muito importante você saber dessas coisas. Mas se você parar para analisar hoje em dia, você vai pedir para as pessoas: então, Jesus Cristo vem em carne, morreu, ressuscitou, né? Morreu, ressuscitou porque vem em carne. Tinha carne para matar, né? Ninguém mais fala isso. Ninguém mais tem coragem de dizer uma coisa dessa. Mas o que está em foco aqui não é a frase, um abracadabra. Fala o abracadabra que daí você é de Deus. Se não falar, não conseguir, não é de Deus. Tem muita pessoa que pensa assim: se tu falar o nome de Jesus certo, o nome de Deus certinho, lá do hebraico, daí vai acontecer. Se você orar com o nome de Deus de maneira certa, daí você pode pedir o que você quiser, que vai acontecer. O abracadabra, né? Fala abracadabra, acontece. Aparece na tua frente. Não existe isso.
A autoridade não é um nome proferido por uma pessoa. A autoridade que está no nome de Jesus. Lá no passado, quando falava a autoridade que está no nome, por exemplo, de César, é a autoridade da pessoa, o poder da pessoa. E Jesus falou: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. É simples assim, é desta maneira. Então o foco aqui não está se a pessoa consegue ou não proferir essas palavras, mas está na distorção de quem Cristo é. Aquele que não distorce quem Cristo é, esse procede de Deus. Aquele que não tem uma ideia diferente da Bíblia de quem Cristo é, esse procede de Deus. Aquele que as suas palavras, as suas ações confessam a Cristo, o Cristo bíblico, o Jesus da Bíblia, esse procede de Deus. Tanto que a igreja foi a todos os momentos se equipando cada vez mais. Vinha uma heresia, eles já faziam um concílio da igreja, derrubavam. Não, a igreja crê nisso. Foi assim que os apóstolos ensinaram. Com certeza você que é cristão, é grande conhecedor da palavra de Deus, você sabe do que eu estou falando. Os concílios da igreja, meus irmãos, 2000 anos. 2000 anos de história da igreja. Ou você acha que a Bíblia já veio prontinha, traduzida assim na tua mão? Não tem grupos de pessoas traduzindo, vendo o texto histórico. Existem milhares de manuscritos do Novo Testamento. Milhares de manuscritos. Já no segundo século, nos primeiros séculos, já tinha mais de 6.000 manuscritos do Novo Testamento. Não existe outro livro no mundo que tem tantas cópias. E de um período de tempo tão recente. Geralmente os escritos antigos, de filósofos, de reis, documentos antigos demoravam 700 anos, até mais, às vezes 1000 anos para serem reescritos. Não, nós temos a Bíblia. Deus é soberano, meu irmão. Já nos primeiros séculos já tinha mais de 6.000 documentos do Novo Testamento. E daí você pega os 6.000, porque nós temos hoje. Mas a igreja católica tinha, e distorceu, isso é mentira. Tem em árabe, tem em várias outras línguas, hebraico, aramaico, tem também hebraico no Novo Testamento, não só em grego, a qual ele foi escrito no original. Várias outras línguas foram achadas nos pergaminhos do Mar Morto há 1000 e poucos anos atrás, que nem tem nada a ver com a igreja católica. E daí tu vai ler todos esses milhares, que existem mais de 11.000 cópias do Novo Testamento, daí você lê naquela língua em árabe, você lê no hebraico, você lê no grego, você vê nas outras línguas que tinha naquela época, está falando da mesma coisa. Tanto que existe de diferença, realmente, diferença de todos os manuscritos do Novo Testamento, tem 0,22, se não me engano, por cento ali que a teologia não consegue identificar. Tem uma palavra lá no Apocalipse que a gente não sabe se é alegria ou se é mel, se eu não me engano, porque as duas palavras eram... Olha só as grandes contradições que tem na Bíblia. 0,22% de mais de 10.000 manuscritos, todos comparados, estão falando da mesma coisa, os mesmos textos. Mas ali naquele lá está escrito Senhor, nesse aqui está escrito Jesus, no outro está escrito Cristo. Viu como eles são diferentes uns dos outros? Mas estão falando da mesma coisa. Mas o espírito do anticristo, a qual ele vai falar no versículo 3, ele vem para distorcer quem Cristo é, para distorcer a pessoa de Jesus Cristo, o ensino de Jesus Cristo. É isso que eles fazem. Versículo 3 diz assim: mas todo o espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Viu como agora ele já não colocou de novo aquela frase? Não confessa que Jesus veio em carne, mas que não confessa a Jesus, que não conhece Jesus, e a sua vida não mostra o que ele crê. Não, mas eu creio em Jesus, eu sou um teólogo, eu fiz uma faculdade. Mas eu quero ver a vida. E a vida? Sim, todos nós somos pecadores, mas sempre, todo dia, não mudou nada, não tem transformação nenhuma. Filho do diabo, não é o filho de Deus. Não posso falar, a Bíblia me dá métodos. Confessar não é só ali as palavras, não é só o que crê, não é só o que prega, é também o que vive. Porque a fé sem obras é morta, simples assim, a fé sem obras é morta. E do contrário que muitos, ou melhor, nem sabem, nem dá para dizer que não acreditam, mas é que nem sabem, a igreja já nos primeiros séculos, elas prepararam confissões de fé. Tem uma que a maioria que veio do catolicismo sabe muito bem aqui do que estou falando, o credo apostólico, o creio não é do catolicismo. O creio é da igreja cristã de todos os tempos. É isso que nós cremos, o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pela obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado,
já para combater o gnosticismo, foi sepultado. E talvez você escutou, desceu ao Hades. E muitos têm essa ideia que desceu ao inferno. Não, Hades significa sepultura. A palavra grega Hades é sepultura, é o mundo dos mortos. Então, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal. Eles tentaram tirar o católica para não parecer, porque católica, chega para os católicos, eles nem sabem o que é. A palavra católica significa universal, mas hoje tem a universal aí que é uma grande seita. Então colocar católica universal fica ruim do mesmo jeito, né? Mas a grande verdade é que está falando da Igreja de Cristo no mundo inteiro, a Igreja Católica Universal. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Não é da Igreja Católica, da Igreja Romana, é da Igreja Cristã. É o que nós acreditamos, já para combater as heresias da época. O que você crê? No que você acredita? Quando os missionários huguenotes chegaram na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, se não me engano eram 11 enviados por João Calvino, um grande teólogo presbiteriano. Eles vêm, os católicos chegam para eles: não, vocês podem se estabelecer aí com um novo povoado naquela ilha que estava surgindo. Mas o padre José de Anchieta, que é considerado um santo pelos católicos, mas a grande verdade é que ele foi um grande sanguinário. Eles chegaram então, depois de dizer que esses homens cristãos, protestantes podiam ficar, eles chegaram: não, é o seguinte, nós queremos saber o que vocês creem. Vocês têm 12 horas para dizer, colocar no papel o que vocês creem. E se você tivesse 12 horas para colocar no papel o que você crê, você ia conseguir fazer uma confissão de fé bíblica? Quem é Deus? Quem é Jesus? Quem é o Espírito Santo? Sim, teontologia, cristologia, pneumatologia. É isso. Quem é Deus? Quem é Jesus? Quem é o Espírito Santo? Como é que é a salvação? Soteriologia se chama na teologia, doutrina de salvação. Você saberia expor quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, o que é a igreja, o que vocês creem? Em 12 horas, 11 homens que não eram pastores, que não eram líderes, escreveram uma das mais bonitas confissões de fé da história da igreja. Todos foram mortos. É a história do Brasil isso, meus irmãos. É a história do Brasil isso. Todos foram torturados até a morte. Alguns demoraram mais, conseguiram fugir, foram presos, ficaram anos presos, mas todos foram mortos. A história conta que os soldados não tiveram coragem de torturar aqueles homens. E o padre José de Anchieta, ele mesmo torturou. Santo católico. Ele mesmo torturou. Aprendam a discernir se o Espírito é de Deus ou se o Espírito é do anticristo. O Espírito do anticristo, aquele que não procede de Deus, ele sempre vai tentar distorcer a imagem de quem Cristo é de verdade. Sempre vai. Ele não vai confessar quem Cristo é, ele vai tentar distorcer. A segunda parte do mesmo versículo, do versículo 3, diz assim: este é o Espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. O espírito do anticristo sempre vai tentar distorcer quem Cristo é, sempre vai seguir os desejos carnais, sempre vai dizer o que você gosta de ouvir, o que você quer ouvir, não vai te contrariar. Você estuda a história da igreja, os caras que davam mais ênfase, os que eram mais pirados na pregação do evangelho, não eram os falsos profetas. Se você estudar a história da igreja, os falsos profetas sempre eram aqueles que tinham palavras doces, agradavam o povo, tinham muitos seguidores. Esses eram os falsos profetas. Estude, documento histórico pra caramba, livro pra caramba, você tem internet, você pode estudar tudo isso, a riqueza da história da nossa igreja, meus irmãos, da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você não conhece, meu irmão, como é que pode uma coisa dessa? Tudo de graça para você estudar, vídeos teológicos muito bons. Procura lá no YouTube, Escola de Charles Spurgeon, exposições do texto bíblico, ensinando do grego para o português. Você pode estudar em casa, você pode vir para o culto já com discernimento, sabendo julgar o que está sendo pregado, discernir se o espírito que está sendo proferido vem de Deus ou não é de Deus. É isso mesmo, o espírito do anticristo. Se nós não entendermos com precisão e profundidade quem Cristo é, como que a gente vai identificar quem é o espírito do anticristo?
Se você não tem interesse pelo estudo da palavra, pela leitura da Bíblia, pela oração, pelo jejum, pela comunhão com os irmãos, se você não tem vontade de se aprofundar na palavra de Deus, como é que você vai identificar se o Espírito é do anticristo ou se é o Espírito de Deus? Me diz, como é que você diz que é um cristão hoje em dia? Como que você pode dizer que é cristão? Se eu pedir para você depois no final, se eu pegasse cada um de vocês e pedisse aí, quem é Jesus para você? Ah, mas Jesus foi assim. Não, mas eu quero saber o Jesus bíblico agora, o Jesus da Bíblia. Hoje em dia há muitas igrejas, não gosto de falar igreja, porque às vezes nem são. Há muitas instituições religiosas, que tem que tomar muito cuidado. A igreja é a noiva de Cristo. Ai de mim falar da noiva de Cristo, ai de mim. Mas há muitas instituições religiosas, muitas, que elas pregam um outro Cristo. Não é o Cristo bíblico. É um Cristo serviçal, que se você pede, ele tem que atender. Se você decretar, ele tem que fazer. É você que é Deus, ele que é o escravo, ele que é o servo, ele que tem que atender. Decreta em nome de Jesus, ele vai fazer. Não existe isso na palavra de Deus. Não existe decretar, ninguém decretando em nome de Jesus e as coisas acontecendo. Até o texto que fala isso, peçam e será dado, busquem e vocês encontrarão, está lá no finalzinho do Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7, é o Sermão do Monte completo, e daí ele fala sobre as características de alguém que é salvo, as bem-aventuranças, o amor ao próximo, o amor até aos inimigos, e ele vem expondo como é um cristão verdadeiro, e ele fala no final, peçam, mas essas coisas, peçam isso, peçam essas bem-aventuranças, peçam para ser luz do mundo, peçam para ser sal da terra, peçam para amar e orar até pelos seus inimigos, peçam essa graça de Deus e lhe será dado. Se você é um cristão, peça, que Deus vai te dar comunhão, que Deus vai derramar unção, vai derramar dons, peçam, tudo isso que vocês pedirem em meu nome eu vou dar para vocês. Mas daí o falso profeta tira do texto, tira do sermão da montanha, né? E vai falar assim, não, você pode pedir o que você quiser, Deus é o dono do ouro e da prata. Você tem que ter o do bom e do melhor nessa terra. Sim, Jesus ele veio para realizar os seus sonhos. E os sonhos de Deus jamais vão morrer. Deus tem sonhos para a tua vida. Deus não tem sonho nenhum, meu irmão. Deus nem dorme, para falar a verdade. Deus ter sonho é algo que Ele projeta para a tua vida, mas quem sabe não vai acontecer. E agindo eu, quem impedirá? A Bíblia diz. Deus tem um plano antes da fundação do mundo. Ninguém pode impedir Ele de concretizar. O que Ele tem para cada um, Ele tem para cada um e já era. Você acha que você pode impedir o poder de Deus? Até campanha para liberar o Espírito Santo. Nem sabia que estava preso? Como assim? Ative o Espírito Santo na sua vida. Como assim ativar o Espírito Santo? É um dispositivo que Deus te deu. O Espírito Santo é Deus Todo-Poderoso, exaltado nas alturas. Tome muito cuidado para você dizer que é de Deus ou que não é de Deus. Tome muito cuidado. O espírito do anticristo sempre vai vir com essa ideia. A grande verdade é que se tu não tem um conhecimento profundo de quem é Cristo e nem tem esse desejo diariamente, você está namorando de pertinho com o espírito do anticristo, você está flertando de pertinho com o anticristo. Se a gente começar a pedir quem é Cristo, mamãe mostra na Bíblia, vamos abrir, vamos sentar junto, vamos conversar. Eu estava falando com os irmãos sexta-feira de noite e falo com a maioria. O autor de Hebreus está falando desde o capítulo 1 de quem é Cristo, o sacerdócio eterno, mostrando do Velho Testamento todos os sacrifícios e rituais que apontavam para Cristo, porque cordeirinho morto não salvava ninguém, não perdoava pecado nenhum, mas apontava para aquele que salvaria. A salvação no Velho Testamento era aqueles que acreditavam, salvação pela fé no Cristo que viria. A salvação nos dias de hoje é pela fé no Cristo que já veio, mas sempre foi a salvação por Cristo Jesus, a fé em Cristo Jesus. E o autor de Hebreus está falando e se aprofundando, e no capítulo 1 tu já explode a cabeça, porque é muito profundo. Ele chega no capítulo 5 falando sobre o sacerdócio real de Jesus Cristo, da ordem de Melquisedeque. Ele diz assim: quanto a isto, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Não é que as coisas eram difíceis, é que as pessoas perderam o desejo de conhecer quem Cristo é, de ter intimidade com Jesus, de ter intimidade com a palavra de Deus, de ter intimidade com Deus Pai Todo-Poderoso. Quanto a essas coisas, eu tenho muito para ensinar, muito para falar, muito que Deus me ensinou através da palavra. Eu me sinto como o autor de Hebreus, não com o mesmo conhecimento dele, porque ele queria falar mais coisas e ele nem falou.
porque a galera se tornou lento para aprender. Quantas coisas esse autor de Hebreus queria falar a respeito de Jesus Cristo. Ele queria adentrar mais profundamente em quem é Cristo no mundo espiritual. Quem é Cristo verdadeiramente, mais do que já descreve a Bíblia, mais do que ele já tinha falado em 5 capítulos. Mas as coisas são difíceis de eu falar para vocês se tornaram lentos para aprender. Pensador desse homem que deve ter começado a carta de Hebreus feliz. Eu estou expondo para a igreja quem Cristo é, quem Jesus é, o que Ele fez, o que Ele continua fazendo na sua igreja. Mas a igreja se tornou lenta para aprender. São infantis. É preciso que alguém torne a ensinar os princípios elementares. Estão precisando de leite. Não pode ser alimentados com um alimento sólido. Ele continua dizendo mais à frente. Mas os adultos, pelo exercício constante, não só o conhecimento, mas o exercício constante, sabe discernir tanto bem quanto mal. Não é só o conhecimento da palavra, é exercitar diariamente essa palavra, para que você tenha o discernimento se é um espírito que vem de Deus ou um espírito maligno que está falando a você. João capítulo 14, versículo 26 mostra o que o Espírito de Deus vem para fazer. Ele vem para nos iluminar a respeito de Cristo. O espírito do anticristo vem sempre para distorcer quem Cristo é. Mas as pedrinhas são originais, lembra? João capítulo 14, versículo 26 diz assim: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que lhes disse. Lembrar. Os apóstolos iam escrever a respeito de Cristo, porque até então eles que andaram 3 anos com Cristo não sabiam. Jesus Cristo morre, eles estão tristes, eles ficam entristecidos. Pô, mas Jesus já tinha falado, 3 dias, vou estar de volta, glorificado, com toda a autoridade no céu, na terra, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Mas eles ficam tristes. Daí Jesus aparece, a 2, a caminho de Emaús, começa a expor as escrituras. Eles diziam: não nos ardia o coração quando ele nos expunha a palavra. Quando a palavra de Deus é pregada, não nos ardia o coração, não arde o seu coração quando se escuta a palavra de Deus. E o Espírito Santo vem para nos fazer lembrar do que você estuda a respeito da palavra. Não vem para dar novas revelações do que a igreja tem que fazer. Já está aqui, as doutrinas da igreja já está. Eu não posso fazer um decote no vestido da noiva de Cristo. Eu não posso cortar um pouco mais o tamanho do vestido da noiva de Cristo. E eu estou só dando um exemplo de roupas para vocês entenderem que na noiva de Cristo ninguém pode mexer, ninguém pode criar algo novo, ninguém pode colocar um ministério novo, uma ideia nova, uma doutrina nova, coisas novas que vão além de Cristo, o espírito do anticristo. Como é que você vai saber discernir isso? Se você não estuda a palavra, como é que o Espírito Santo vai te fazer lembrar das palavras de Jesus que está descrito nesse livro, para que você tenha discernimento? O espírito do anticristo, ele não quer que as pessoas conheçam a Cristo. Se você ir numa igreja que não tem estudo da palavra, que não tem ensino bíblico, que a pregação não é expositiva, que não expõe as escrituras, o que o texto está falando, saia, fuja, corra, não volte mais. Porque o espírito do anticristo sempre vai tirar o foco do ensino de quem Cristo é para colocar outra coisa. Não, vamos fazer aqui um mover. Sem pregação do evangelho não existe mover de Deus. Paulo fala no capítulo 1 de Romanos: o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Milagre é o poder de Deus para a salvação? Cura, prosperidade, revelações, línguas estranhas e arrepio na pele. É isso que as pessoas querem sentir hoje, quando existe a Bíblia relatando quem Cristo é, o nosso Senhor e Salvador, o Deus que eu digo que amo, mas não quero conhecer a palavra dele. Como eu posso dizer que amo a Deus se eu não quero conhecê-lo? Como eu posso dizer que amo a Deus, que sou cristão, que tenho discernimento? Não, pastor, você está errado. Venha com a Bíblia então, venha com a Bíblia, vem aqui, traz a Bíblia, abre, senta na minha frente, que eu vou ter o prazer de ler contigo. Eu vou ter o prazer, quem me conhece sabe. Pode me questionar, eu tenho o prazer de responder. Me questione, por favor, senão vocês me matam. Eu nasci e fui criado por Deus para ensinar a palavra dele. Se vocês não me usarem como pastor, como mestre, como alguém que ensina a palavra de Deus, vocês me matam. Vocês vão me matar de tristeza. Me usem,
Peçam, que se eu não souber responder, eu vou ter que estudar mais, e se eu souber responder, eu vou poder então ensinar para vocês. Questionem, tenham curiosidade, queiram aprender, se aprofundem, não fiquem namorando com o espírito do anticristo diariamente, porque não pode você ficar namorando com o espírito do anticristo diariamente, longe da comunhão com Deus, longe da comunhão com o céu, e vir no culto de noite e dizer que você adora a Deus, que você conhece a palavra, que você é um adorador de Cristo. Ah, meu irmão, não faça isso, meu irmão, não faça isso. Viva em espírito e verdade. Você tem a Bíblia, eu e você temos a Bíblia, nós temos a palavra de Cristo, nós temos o Espírito Santo de Deus, nós podemos discernir isso daí. Os falsos profetas de hoje em dia sempre vão levar as pessoas a acreditarem em um Jesus Cristo diferente da Bíblia, além do da Bíblia. Um Jesus Cristo que te serve, não que você serve a Ele. Um Jesus Cristo que, se você fazer um trato com Ele ali espiritual, e você cumprir aquilo ali, Ele vai te abençoar. Obedecer os mandamentos do Senhor. Obedecer os mandamentos do Senhor. Não é fazer trato nenhum, não. É obedecer os mandamentos do Senhor. Versículo 4, siga comigo, diz assim: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. Olha só, estava vindo quebrando as barreiras, destruindo os corações. A igreja fica com a mente a milhão, dá medo de falar sobre isso daqui, mas ele diz: vocês, criancinhas. Do grego original não é filhinhos, é criancinhas. O apóstolo João, o último dos apóstolos, falando com amor, um tom pastoral, com desejo de alegria, manifestando o amor de Deus por aquela igreja. Filhinhos, criancinhas, eu amo vocês, eu quero que vocês aprendam, vocês são de Deus e já venceram. Podem falar, podem debater, podem se levantar: ah, mas a parede é preta, mas o pastor tem tatuagem, mas o boné é para trás. Você vê João falando que é pela roupa que você conhece esse homem de Deus. Ah, se está de terno e gravata não é de Deus porque é um pastor ladrão. Ah, mas se está de tatuagem e boné já não é de Deus porque... Não, aí não dá. Você vê isso? Assim vocês vão saber identificar quem é de Deus e quem não é de Deus. Se usar calção não é de Deus. Se tiver de boné não é de Deus. Se tiver de barba não é de Deus. A oração, eu já virei o boné para trás, porque vocês sabem, né, que a oração não chega ao céu, se bate na aba, né? Não pode pregar de boné? Como assim? Não é assim que se discerne, não é pela roupa. Porque senão João Batista dá para falar que era do diabo, né? Comendo gafanhoto mel silvestre, vem com pele de camelo. O cara que era para ser um sacerdote, filho de sacerdote, era para ser um sacerdote, usar roupa sacerdotal, como a gente poderia dizer hoje, roupa clerical, né? Ele estaria com aquela roupa de sacerdote. Não, Deus separa ele e coloca no deserto para já dizer: o sacerdócio levítico terminou, agora vá, prepare o caminho para a vinda do Senhor. Eis a voz que clama no deserto. E ele não vem com roupa sacerdotal, ele não vem com a pregação que agrada os ouvidos daquelas pessoas para preparar o caminho do Senhor. Pelo contrário, ele diz assim: convertam-se, raça de víboras, suas cobras venenosas, convertam-se. Assim, o maior dentre os homens, Jesus falou que João Batista é o maior dentre os homens. Pensa se você visse, aquela época a galera vestida tudo com túnicas e tal, né? Umas melhores, outras piores. Aí veio João Batista do deserto, vestido com roupa de camelo, gritando: convertam-se, raça de víboras. Não, se fosse hoje iam matar igual. Os religiosos, não os descrentes, os religiosos iam matar hoje em dia. Você vai ver, vocês vão ver mais adiante aí, nós pregando o evangelho pela rua aí, nós apanhando. Assim como os apóstolos, quando saíram pela cidade pregando o evangelho, eles voltaram depois de apanhar, de serem repreendidos, de serem presos. Eles dizem assim, alegres, porque eles tiveram o privilégio de serem humilhados por causa de Cristo. Pode bater, pode matar, a igreja vem triunfante século a século. A igreja enfrentou uma perseguição judaica, 10 perseguições romanas em 300 anos, enfrentou Santa Inquisição, cruzada, enfrentou falsos profetas, falsos mestres, enfrentou impérios, nazismo, e a igreja prevalece. Vocês são de Deus e já os venceram. Nós vamos continuar vencendo, sim. Deixa que se levante, deixa que fale, é a manifestação do poder e do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 1 ao 8, a igreja está amplamente equipada, todas as armas nós temos para vencer essas batalhas.
2 Coríntios capítulo 10, versículo 1 ao 8. Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês, eu que sou humilde, quando estou face a face com vocês, mas audaz quando estou ausente. Rogo-lhes que quando estiver presente, que não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer, para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Olha, não, mas aí, você é carnal, pastor, você procede segundo os padrões humanos. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Elevamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo, o Cristo bíblico. É assim, os pastores, os líderes da igreja, é isso que deve ser: apontar a Cristo, mostrar para Cristo. É as armas que destroem todos os argumentos, toda fortaleza, toda mentira. Ele continua o texto dizendo: e estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez completa a obediência de vocês. Vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo que, assim como ele, nós também pertencemos a Cristo. Pois mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonho disso, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. Ai, gente, daí dá para entender porque a galera dava no pé, né? Não, nós estamos preparados aqui, Deus preparou a liderança para expor o Evangelho, para punir, repreender, corrigir, exortar, de maneira que a pregação do Evangelho e a igreja fique purificada, santa. A doutrina, seguindo a doutrina dos apóstolos. Sim, nós temos um monte de pecados, mas a doutrina tem que continuar sendo santa, porque Jesus Cristo diz em João capítulo 17, versículo 17, ele ora ao Pai. João 17 é a oração sacerdotal de Jesus. Ele diz: Pai, santifica-os com a verdade, a tua palavra é a verdade. Mas se não for pregado, não vai haver santificação. Se não é a palavra pura, genuína, perfeita, santa, a doutrina dos apóstolos, como pode haver justificação, da santificação? Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 17, mais uma vez vou repetir: a igreja está amplamente equipada com tudo para vencer. Já somos mais que vencedores. Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 17: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. A armadura de Deus para ficar firme contra essas ideias, falsos ensinos. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os demônios, ou melhor, dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se do cinto da verdade, vestindo-se da couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar as setas inflamadas do maligno, os ensinos, heresias destruidoras, ideias inventadas, doutrinas e demônios vêm do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Usem essa armadura de Deus. A Bíblia não diz que nós somos coitadinhos, não. A Bíblia não diz que a igreja é um hospital, como dizem aí fora. Isso é mentira. A igreja é o quartel-general de Cristo. A armadura, há uma luta, há uma batalha, mas não é contra a carne e o sangue, é contra as ideias malignas, os espíritos enganadores, o espírito do anticristo. A igreja está amplamente suprida. Filhinhos, vocês são de Deus e já os venceram. O texto continua dizendo: qual é o motivo que nós vencemos? Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Não diz aqui quem é, né?
Mas o texto já nos descreve, ele está falando do espírito do anticristo e do espírito de Deus. Nós vencemos porque temos o espírito de Deus, então maior é o Espírito Santo, ele é o maior dos espíritos, é Deus Todo-Poderoso, do que aqueles que habitam no mundo, do que o espírito do anticristo. O mundo jaz do maligno. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Não, você não é teu, você é comprado a preço de sangue, você é de Deus, você é de Cristo. Ele comprou. Se você é um cristão verdadeiro, ele te comprou a preço de sangue. Teu corpo é templo do Espírito Santo. Não confunda templo com igreja. Igreja são pessoas que se reúnem num lugar com as doutrinas bíblicas. O templo do Espírito Santo, Deus habita em nós, o Espírito Santo habita em nós. Templo e igreja não é a mesma coisa para dizer, não, eu não preciso frequentar um lugar porque eu sou o templo. Não, você é o templo, mas sozinho você não é igreja. Igreja é um grupo de pessoas que se reúnem num lugar com as doutrinas bíblicas de ordem de culto, batismo, ceia, toda a oração, um pastor como deve ser feito, ou mais pastores conforme vai crescendo a igreja, porque sim, deve ter mais pastores, para que o ensino não fique somente alicerçado numa pessoa que prega, mas mais pregadores, mais líderes, e Deus vai abençoando a igreja com isso, com o passar do tempo. Isso é igreja, nós somos o templo, o Espírito de Deus habita em nós. Versículo 5, siga comigo, diz assim: eles vêm do mundo, esses falsos mestres vêm do mundo. Você se lembra que no capítulo 2, ele fala que já há muitos anticristos, e ele diz assim: eles saíram do meio de nós, saíram do meio da igreja, mas saíram porque nunca foram dos nossos, nunca foram, eram infiltrados, estavam ali, eles saíram, mas eles não saíram para se juntar com o mundo, eles saíram para enganar o mundo a respeito de Cristo. É o espírito do anticristo. São os anticristos. Ainda virá o anticristo, mas já há muitos anticristos. Há o espírito do anticristo. Ele segue essas pessoas, e eles saíram do meio da igreja, vêm distorcendo a palavra e vão lá para fora, criam novas instituições para pregar suas falsas heresias. Ou melhor, heresias são falsas, né? Eles vêm do mundo, então esses falsos mestres são do mundo. E o texto continua: por isso o que falam procede do mundo. Ou seja, eles são mundanos e falam coisas mundanas. Quem eles vão atrair? Ovelha? É ovelha de Deus? É os salvos de Jesus Cristo que eles vão atrair? O texto continua: e o mundo os ouve. Eles são mundanos, falam coisas mundanas e atraem mundanos. Pessoas que vão nos supostos cultos ao Senhor por causa dos seus sentimentos, por causa dos desejos do seu coração. E assim elas trocam de igreja rapidinho também quando não é o que agrada. Trocam de ministério rapidinho quando não te agrada. Há muitas, não posso dizer muitas, há igreja de Cristo em Francisco Beltrão, há ministérios que são de Deus, há pastores de verdade, mas há muitos falsos mestres, há muitos falsos falsos mestres. Leia a Bíblia e compare. Cara crachá, aqui ó, não é a pedrinha verdadeira, eu quero ver o contexto, eu quero ver o quadro todo, não quero ver só um pedacinho, eu quero ouvir a palavra, eu quero ouvir a pregação do Evangelho. É isso que o apóstolo Pedro falou para Jesus: para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? É duro, Senhor, mas vem, bate mais, porque para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Eu quero ouvir as palavras de Cristo. Os falsos profetas, eles são mundanos, eles falam coisas mundanas, e são os mundanos que os ouvem. Essa é a igreja falsa. Versículo 6, ele diz assim: nós viemos de Deus. João no capítulo 1, lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12 e 13, para que vocês tenham um entendimento mais completo. Amém. João capítulo 1, versículo 12 e 13 diz assim: contudo, os que receberam, os que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Até aqui. É interessante que o texto parece que quando eu explico esse texto, sempre explica essa parte primeiro. Parece que você tem um direito de se tornar filho de Deus, né? De crer em Deus. Se você receber a Cristo como seu Senhor e Salvador, aceita Jesus, porque se você aceitar Jesus, você vai ser salvo. E o falso profeta sempre vai dar essa ideia de que o poder é teu, o poder não é de Deus, não é Deus que escolhe, é você que escolhe Deus, né? Como muitos dizem assim: eu encontrei Jesus. Não, o perdido era você, não era ele. Jesus não estava perdido aí pelo mundo que você encontrou ele em algum lugar. Não, você era o perdido, ele que te encontrou. O que ele falou? Fui eu que escolhi vocês, não vocês que me escolheram. A salvação é impossível para o homem, mas não é impossível para Deus. Foi isso que Jesus falou. Mas o falso mestre sempre vai pegar e vai jogar para ti. É a tua decisão, é o teu poder. Se você receber e crer, então é o teu esforço. Se esforce para isso.
Vamos ver o texto completo? Vamos ver só um versículo a mais, já cai por terra essa ideia. Vou ler de novo, desde o começo, versículo 12, de onde eu sigo para o 13. Contudo, os que receberam, os que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Pai, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador, eu te aceito, entra na minha casa, entra na minha vida. Não, é Jesus que vem e salva, meu irmão. Não é da carne, não é um desejo carnal, não é do desejo do coração humano, cara. Será que é difícil de você entender isso? Eu que sou louco daí, é eu que sou muito duro daí, né? Sou eu. Você está invertendo o papel, se colocando no trono de Deus, e você que aceita Deus, e eu que sou duro demais, e eu que sou louco. Não, por favor, Deus, me deixa mais louco, que nem João Batista, que nem o Senhor era. Sabe como é que a igreja era chamada em Jerusalém? Os perturbadores. Eles eram chamados de perturbadores. Tomara que nós desse ministério preguemos o evangelho de tal maneira que nos chame de perturbadores dessa cidade, de perturbadores, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. João capítulo 3, versículo 3 também: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nem anotem, nascido do alto, nascido de Deus. Não é uma descendência natural e você aceita Jesus. Não, Jesus não era só a pecinha que faltava no coração. Não, Jesus era a peça inteira. Ele é aquele, é o todo. Ele vem para morte e ressurreição com Cristo Jesus, espiritualmente falando, e um dia carnalmente. Fora isso é o espírito do anticristo. Fora isso são demônios, doutrina de demônios. Isso é muito sério. Isso é muito sério, igreja, é muito sério. O texto continua no versículo 6 dizendo assim, primeira parte: nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Simples assim. Quem conhece a Deus vai ouvir o evangelho, vai querer o evangelho, vai querer as palavras de vida eterna, independente se está dando risada, se está chorando, se é duro ou se não é, vai querer o evangelho. Não são mundanos. Os falsos mestres vêm do mundo, falam como o mundo quer e vai atrair pessoas do mundo. Quem é de Deus, os cristãos verdadeiros, eles vão atrair audiência de ovelhas. O alimento verdadeiro é para ovelhas. As ovelhas de Cristo vão ficar. Então eu não tenho preocupação nenhuma se o ministério fechar, nós não conseguir pagar o aluguel. Eu não tenho problema se vocês não voltar mais, não tem problema nenhum, porque quem prega o evangelho verdadeiro sempre vai ter audiência. Sempre vai ter audiência. Grande quantidade? Talvez não, talvez sim, mas sempre vai ter audiência. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Quem prega a verdade vai ter audiência, sempre vai ter. Essa é a igreja verdadeira, essa é a noiva do Cordeiro, esse é o corpo de Cristo. Ele continua dizendo na parte 3: mas quem não vem de Deus não nos ouve. Não adianta, não vai ouvir, não vai suportar essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos vão correr, adotando mestres para si próprios, conforme as suas concupiscências, os desejos do seu coração, negando a Cristo e voltando para os mitos, para as fábulas, histórias inventadas, doutrinas de demônios. Precisa que fique mais claro para vocês isso. Nós podemos sentar e ficar a noite inteira conversando. Eu amo. Para mim vai ser a alegria da minha noite continuar falando de Jesus. Para mim vai ser a alegria da minha noite. Ele continua terminando o versículo dizendo assim: dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Dessa maneira, pela confissão de fé e a prática diária do que ele acredita da palavra, você vai ver se é o Espírito Santo de Deus, se é o Espírito do erro. Por isso eu digo para vocês, amada igreja, aprendam a discernir se a pregação do evangelho tem um conhecimento bíblico. Lá no comecinho a palavra Espírito colocada pelo tradutor é conhecimento. Discernir se aquela pregação vem de Deus, discernir se é do Espírito de Cristo, discernir se é um espírito maligno, se é um Espírito de Deus aquela pregação. Nem saúde, nem receba na tua casa se vai além de Cristo, se é outro evangelho, se é outras ideias além da Bíblia, distorcendo a palavra de Deus, usando versículos bíblicos para satisfazer os desejos do coração humano. Por isso, amada igreja, eu digo para vocês e exorto solenemente, na presença de Cristo Jesus, pelo seu reino, pela manifestação do seu julgamento, eu exorto solenemente, por favor, eu clamo a vocês em nome de Jesus,
Aprendam a discernir espíritos, lutem com as armas de Deus. É para lutar, é para julgar, é para denunciar o falso profeta, o erro. Julguem o que foi dito, julguem a pregação do Evangelho, sejam que nem os bereanos, nobres. Hoje em dia aí fora, quando você fala, questiona, eles te chamam de rebelde. Não, você é rebelde, você é rebelde, é porque é assim mesmo, você tem que seguir, é assim porque eu sou ungido do Senhor. Falsos cristos, falsos cristos, falsos cristos. A Bíblia nos dá critérios, João está nos dando critério para identificar se você é de Deus, se você não é de Deus, identificar aqueles que te cercam, que espírito, que a pessoa que vem estar falando contigo, de que espírito que é o Espírito de Deus que está vindo falar contigo através dessa pessoa, ou é conversa fiada? As pessoas que ficam namorando com o espírito do anticristo diariamente, ficam namorando com a atitude do anticristo diariamente. Olha para a vida da pessoa, vê se é cristão verdadeiro, olha para a pregação, para a confissão de fé, olha, examine, faça passar. Por isso que quando nós começamos discipulado aqui, eu já pego Hebreus capítulo 5 lá, onde ele vai falar dos ensinos elementares de Cristo, que eu estava citando de antes, que eles se tornaram lentos para aprender. Vamos ver onde que você está na fé. Você sabe isso aqui que ele vai falar no capítulo 6? É o básico, esse é o básico, você é uma criança. Talvez você está passando a maturidade, ou talvez seja maduro, nem sabe, nem nasceu de novo às vezes, nem nasceu de novo, ou está sendo gerado ainda em Cristo Jesus. Posso fazer o teste com todos vocês. A Bíblia, Deus Todo-Poderoso, nos dá as armas necessárias para que a gente possa discernir, examinar, passar por um teste rigoroso. Quem prega Cristo de verdade, quem prega o Deus bíblico, a doutrina dos apóstolos, Jesus Cristo da palavra de Deus, Cristo nosso Senhor ganhou essa guerra na cruz do Calvário. Por isso nós os vencemos. Por isso nós vencemos os falsos profetas, porque Jesus Cristo na cruz do Calvário consumou a nossa vitória. E agora lá em Romanos capítulo 8 diz que nós somos mais do que vencedores, mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus nosso Senhor. Deixa eles vir com heresias, com ideias falsas, com calúnias, nós derrubaremos uma por uma, com a santa e sagrada escritura. Jesus Cristo, nos 40 dias no deserto, Satanás vinha distorcendo a Bíblia. Ele vinha distorcendo a Bíblia, ele vinha com base bíblica. Satanás veio para Jesus com base bíblica, está aqui. Se tu é filho de Deus, se tu é filho de Deus, não vai faltar nada na tua vida. Fala que as pedras vão se tornar em pães, vão se transformar em pães. Base bíblica, viu? Distorcendo a palavra para dar o que Jesus estava precisando naquele momento. Mas Jesus fala: nem só de pão virá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E ele continua: não, mas você joga do alto do pináculo do templo aí que Deus vai mandar os anjos. Você não é filho de Deus, Deus não vai deixar acontecer nada na tua vida. Não vai ter nada ruim na tua vida, não vai ter doença, a doença é demônio, vem aqui, vamos passar pela libertação. Não existe isso não existe, não existe. Jesus falou o seguinte: não põe o teu Deus à prova. E ele continua, ele vem querer antecipar o reinado de Cristo. Deus já ia dar todo o reino para Cristo. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Satanás veio querer antecipar a bênção de Deus. Vou te dar um atalho. Se você prostrado me adorar, eu vou te dar todos os reinos da terra. Não precisa passar pela cruz, não precisa tomar a tua cruz e seguir Jesus. Vem na campanha que Ele vai te dar o que você quer. Vem no dia da libertação que Ele vai te dar o que você quer. Não, só a Deus adorarás, só a Deus prestará culto, só prego a Jesus Cristo. Viver é Cristo e morrer é lucro, assim que o apóstolo Paulo disse. E que vocês me permitam, que Deus que está no céu me permita de finalizar usando como doxologia, como palavra de glória, o versículo 4. 1 João capítulo 4, versículo 4 diz assim: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo, e a Ele seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. E a Ele seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Se coloque em pé, vamos orar ao Senhor.